Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Vamos agora iniciar a correção da nossa primeira atividade avaliativa desse ano. A primeira questão, nós temos aqui duas retas que se cruzam e o enunciado pede o valor de x. Então, duas retas que se cruzam, elas determinam 4 ângulos entre si, de modo que os ângulos opostos com o mesmo vértice, os ângulos opostos eles são iguais e os ângulos vizinhos eles são suplementares. Dizer que eles são suplementares quer dizer que eles formam meia volta quando somados. Então, 2x somado com 40 graus dá um ângulo de meia volta que é 180 graus. E aí você tem uma equação do primeiro grau simples. Resolvendo a equação, nós vamos passar o 40 para o outro lado mudando o sinal. Então, o x vai ser 180 menos 40, que é 140. 2 está multiplicando, passa dividindo. 140 dividido por 2 vai dar 70 graus. Então, o valor de x é 70 graus, que é a nossa quarta opção aqui das opções dessa questão. Na segunda, nós temos uma figura formada por 3 retas paralelas, R, S e V, e 2 retas aqui que cruzam essas retas paralelas. Aqui nós vamos utilizar o teorema de Tales para determinar a medida D. A medida D é a medida desse segmento que eu estou destacando aqui agora em vermelho. Então, usando o teorema de Tales, 8 dividido para D tem que ser igual a 10 dividido para 2,5. Multiplicando o cruzado, D vezes 10 dá 10D. 8 vezes 2,5, você pode fazer a conta ou pode deixar indicado. 8 vezes 2,5. Eu prefiro fazer a conta toda no final. 10 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 8 vezes 2,5 dividido por 10. Notem que tanto o 8 quanto o 10 são números pares, então eu posso dividir o numerador e o denominador por 2, dividindo por 2 aqui o 8 e o 10, a nossa expressão vai ficar assim, 4 vezes 2,5 dividido por 5. 10 dividido por 2 dá 5. É fácil observar que 5 é múltiplo de 2,5. 5 dividido por 2,5 dá 2. Então, o que eu faço aqui é dividir por 2,5 o numerador e o denominador. Vou dividir esse cara aqui por 2,5 e vou dividir esse cara aqui também por 2,5. Então, 2,5 por 2,5 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Como um elemento neutro, ele não precisa aparecer aqui. Eu deixo apenas o 4. E 5 dividido por 2,5 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. Você poderia também ter feito a conta direta. 8 multiplicado por 2,5, quando você faz essa multiplicação, vai dar 20. Aí você pega 20 e divide por 10, que dá 2. Também você pode fazer dessa forma, direto. Eu prefiro fazer contas menores do que fazer uma conta grande. Tá? Vou só fazer aqui em azul para entender o que eu estou dizendo. Nós temos isso aqui. 8 é 10 vezes D, dá 10D. Ficaria assim. Você vai fazer a multiplicação. 8 vezes 2,5 dá 20. 10 está multiplicando, passa dividindo. Aí você tem 20 dividido por 10, que vai dar 2. Notem que o resultado é o mesmo. Eu cortei o 0 com 0. 2 por 1 dá 2. Notem que o resultado é o mesmo, tá? Não importa o modo, o modo que você faz a conta é indiferente, desde que você não cometa nenhuma atrocidade matemática, desde que você não infrinja as regras das continhas, das expressões, a hierarquia de operações deve permanecer. Então, observe que o resultado aqui é a nossa segunda opção. Essa é a resposta. Duas retas concorrentes determinam
infinitos ângulos, exatamente 2, exatamente 3, exatamente 4. Ó, duas retas concorrentes, vamos desenhar aqui. Ó. Elas determinam 1, 2, 3, 4 ângulos. Exatamente 4 ângulos. A resposta é a nossa opção 4. Na figura abaixo, o valor de y é... Então, notem aqui que eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. O que eu posso fazer é pegar esse valor de y e jogar aqui para cima. Note que quando eu jogo para a parte de cima, eu estou fazendo essas duas retas aqui, ó, coincidirem uma com a outra. Eu estou deslizando de baixo para cima. E aí, essa medida y vai coincidir com esse lugar aqui. Notem que o y e o 60 são ângulos vizinhos. Então, eles são suplementares. Isto é, quando nós somarmos y com 60, tem que dar 180 graus, que é meia volta. Então, o y só pode ser 120 graus, porque 120 somado com 60 dá 180. Então, nossa resposta é a terceira opção. Nessa questão está pedindo a medida z. Notem que a medida z é a medida desse ângulo aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 40 graus. Esse outro ângulo aqui. E ângulos opostos, como nós vimos, são iguais. Então, o z mede 40. Nossa resposta é a primeira opção, sem precisar fazer conta. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Logo, podemos afirmar que o ângulo x mede. Então, eu quero a medida desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo, ângulo x. Bom, essa questão ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai precisar traçar uma reta auxiliar. O que é uma reta auxiliar? Como R e S são retas paralelas entre si, e por um ponto passam infinitas retas, eu vou pegar esse ponto aqui do vértice, e por ele eu vou fazer passar uma reta, porque se passam infinitas retas, vai passar uma que vai ser paralela às duas retas ao mesmo tempo. Vai passar uma que é paralela a R, e se é paralela a R, também é paralela a essa. Então, eu estou fazendo aqui, ó, coincidir pelo vértice do ângulo essa reta aqui, que é uma reta paralela à reta R, logo vai ser paralela a S também. Note que esse ângulo x que eu quero, que é em azul, ele foi dividido em dois. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, ó. Esse ângulo aqui, essa parte desse ângulo, que eu estou colocando em verde, só essa partezinha, é o ângulo equivalente a 35 graus. Porque essas retas aqui são paralelas, a S e essa reta aqui que eu vou chamar de V, elas são paralelas. Esses dois ângulos aqui, então, têm a mesma inclinação, porque são ângulos colaterais externos. Estão do mesmo lado, aliás, são ângulos colaterais, um interno e outro externo. Então, já posso dizer que isso aqui mede 35 graus só observando essa figura. Agora eu vou analisar essa reta aqui, ó. Note que esse ângulo de 40 é exatamente esse ângulo aqui, ó, porque essas duas retas aqui são paralelas, a reta R e a reta V. Então, esse ângulo de 40 tem que ter a mesma inclinação desse aqui, que também é 40. Então, esse ângulo x, que é esse ângulo todo, vai ser a soma de 40 com 35. 40 mais 35, 75 graus. Então, a nossa resposta é a terceira opção, 75 graus. Bom, nessa questão está pedindo para determinar o valor de x. Observe que a figura é bem parecida com a que nós fizemos, só que lá nós determinamos o valor de y, agora eu quero x. Fazendo essas duas retas coincidirem, deslizando uma sobre a outra, esse ângulo de 60 graus coincide com o ângulo de 2x. Logo, eles são iguais. Então, nós temos que 2x
é igual a 60 graus. Ora, mas ele não quer o valor de 2x, ele quer só o de x. Então vamos passar o 2 dividindo, vai ficar 60 graus dividido por 2. Logo, x igual a 30 graus. Então nossa resposta é a segunda opção. As retas R e S da figura abaixo são paralelas. Sabendo que x mais 2y mais 2y é 340, determine o valor de y. Bom, notem o seguinte, como R e S são paralelas, se você prolongar essa reta y, você vai observar que esse ângulo vai coincidir com esse aqui. Logo, como é o oposto desse aqui, esses são iguais. Claro, eles são altérrimos internos, logo são iguais. Então, observando essa figura que nós fizemos agora aqui, ó, esses três ângulos juntos dá meia volta, isto é, y mais i mais 50 tem que dar 180 graus. Desse modo, se você multiplicar por 2 em ambos os lados, eu tenho aqui 2y mais 2i mais 100 graus igual a 360 graus. Passando esse 100 para o outro lado, eu tenho que 2y mais 2i é igual a 360 graus menos 100 graus. Isto é, 2y mais 2i vai dar 260 graus. Ora, professor, mas eu não cheguei na resposta. De fato, não chegou. Mas você chegou numa expressão aqui, ó, que você vai poder substituir aqui em cima, 2y mais 2i. E aí sim você vai chegar na resposta. Substituindo 2y mais 2i por 260, eu tenho que x mais 260 graus igual a 340. Passando esse 260 para o outro lado, nosso x vai ser 340 menos 260 graus. 340 menos 260, x igual a 80. Ora, mas ainda não é o valor de x que nós queremos. Nós queremos o valor de y. De fato. Mas notem que R e S são paralelos. Esse ângulo x, na verdade, é esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo todo é o nosso ângulo x. E esse ângulo aqui é o y. E esse ângulo aqui é o 50, porque são opostos pelo vértice. Então, na verdade, o ângulo x é y mais 50. Então, eu posso reescrever isso aqui dizendo que o nosso ângulo x é igual a y mais 50. Ora, mas o x eu já sei que é 80. Então, 80 graus é igual a y mais 50. 50 mais quanto que dá 80? Só pode ser 30. Então, y é igual a 30 graus. De fato, 30 mais 50, 80. Então, a nossa resposta é a primeira opção aqui, ó. Então, nessa figura está pedindo para determinar o valor de A, que é essa medida aqui que eu estou destacando agora em vermelho. Essa medida é o A. R, S e V são retas paralelas. E vamos utilizar o teorema de Tales. A dividido para 3 tem que ser igual a 15 dividido para 5. Multiplicando o cruzado, A vezes 5, que é o mesmo que 5A, tem que ser igual a 3 vezes 15. Eu posso multiplicar 3 vezes 15, que vai dar 45, ou eu posso fazer isso aqui, ó, 3 vezes 15 dividido por 5. Eu posso multiplicar 15 por 3 e dividir por 5, ou eu posso pegar 15 dividir por 5, que dá 3, e aí esse resultado eu multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. Então, A é igual a 9. Então, nossa resposta é a segunda opção aqui da nossa lista. E para finalizar, temos duas retas concorrentes. Ele pede o valor de y. Notem que y e 40 são ângulos vizinhos e somam 180 graus. Então, y somado com 40 é 180 graus. Isto é, qual é o ângulo que eu vou somar com 40 para dar 180? Só pode ser 140.
porque 140 com 40 dá 180. Então, o nosso y mede 140 graus, que é a nossa segunda opção aqui. Ok? Com isso, nós finalizamos a correção dessa atividade. Grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.